Oi, Joselma, bom dia para você, bom dia a todo mundo que acompanha a gente agora no BDT. Mercado aquecido, mas há essa reclamação, né, Josi, da falta de mão de obra. Vamos conversar com o especialista em RH, o Nilo Melo, que vai falar para a gente o que está faltando aí por parte de quem emprega essas pessoas, dos gestores. Oi, Nilo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, como sempre. A Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento que mostra aí que os empresários estão reclamando da falta de mão de obra ou até mesmo de conseguir manter esse profissional qualificado na empresa. A gente consegue listar o que está faltando por parte desses empresários para poder seduzir esse empregado, Nilo? Então, é muito interessante a gente estar observando o seguinte, né? No pós-pandemia, que é o momento que estamos passando agora, assim, bom, as empresas, assim, voltaram a crescer como nunca, por sinal, né? Só que o colaborador desapareceu do mercado. Assim, de modo geral, no Brasil todo se percebe isso e o comentário é só que sumiu realmente mesmo, né? Só que, assim, esse pessoal foi para onde? O primeiro ponto a observar é isso aí. Da pandemia para cá, muita gente resolveu, assim, começar a ser o famoso empreendedor por necessidade. Aí, com isso, sumiu do mercado mão de obra, assim, digamos, mais de base, né? E o pessoal está crescendo cada dia que passa as empresas e precisa, assim, que essas pessoas voltem, porém, não vão mais voltar. Mas tem gente que ainda está disposta a permanecer no mercado. Como reter essas pessoas? Esse é o grande ponto para que a gente possa estar observando. Tem pesquisas que falam o seguinte, que 80% de quem pede demissão não é por causa do salário, não. É por causa do chefe imediato, ou seja, aquela pessoa que está próximo dali, que é assim que faz um tratamento que não é respeitoso, por exemplo, entendeu? E assim, aí apenas 20% de quem pede demissão é sobre salário. Então essa é uma informação que já começa por aí, sabe? Mas se você já tem uma empresa onde você paga redondinho, um salário que é de acordo com a categoria, tudo certinho, então observa como é que anda a sua liderança. Esse é o ponto que tem, digamos, feito com que se consiga manter claramente, por mais tempo o colaborador ou não também. Agora, quando essa liderança, ela sempre tem um líder. Não é necessário que se reformule, que se passe por uma capacitação, porque geralmente são pessoas até de tempos distintos, né? Vamos se dizer assim. Então, é preciso que os empresários vejam isso também? É muito importante estar atento a quem está liderando a sua equipe, pelo seguinte: a geração atual é muito dinâmica, sabe? E, assim, muito líder que está no mercado, de modo geral hoje, não está atualizado, entendeu? E também tem muito líder que foi assim, era de repente aquela moça do caixa, aí dormiu a moça do caixa, aí acordou de repente ali a gerente financeira, com uma equipe gigante para poder estar ali gerenciando e administrando pessoas, não sabe nem por onde vai começar. O famoso vendedor, que dormiu vendedor e acordou gerente de vendas, né? Com uma equipe grande, também não sabe nem por onde começar. Então, assim, às vezes a gente promove alguém, sem ter a certeza que aquela pessoa dá conta do recado, e a gente mina toda uma equipe. Porque, assim, bom, num tempo assim de dificuldade de você encontrar mão de obra, é importante você conseguir dar conta de manter o que você tem. E, assim, tratar bem o colaborador da maneira correta é o primeiro passo. Está faltando um pouco de inteligência emocional aos líderes. Inteligência emocional de modo geral e também a questão de uma reciclagem para poder se adequar ao momento que a gente está vivendo, né? A gente estava até conversando aqui um pouco antes de começar a entrevista, a questão de que tudo hoje é muito digital e muito dinâmico também. E o líder, assim de uma geração anterior, não se adaptou a isso e não fala a mesma linguagem da geração que está no mercado de trabalho hoje. Ou seja, é você conseguir comunicar exatamente aquilo que tem que ser dito, da maneira que quer ser escutado, mas atingindo o ponto entre o equilíbrio da empresa e também do trabalhador. Porque hoje em dia, mais do que tudo, o colaborador também escolhe a empresa onde quer permanecer. Antigamente era assim, o empresário escolhia o colaborador, ou seja, a empresa escolhia o funcionário, né? Hoje em dia, o funcionário também escolhe a dedo a empresa onde vai trabalhar. Então, manter o colaborador passa inicialmente por uma liderança mais forte, no sentido de entender quais são os seus anseios, né? Pagar um salário adequado também é sempre importante. Nilo, inclusive, só te interrompendo um pouquinho, olha, inclusive você tocou no salário, né? Tem uma pergunta aqui, olha, a falta de mão de obra não está ligado aos salários baixos? Existe, por exemplo, grandes supermercados em Palmas que estão precisando de profissionais e com um salário mínimo em Palmas é muito pouco para se viver. Talvez seja um dos motivos por falta de trabalhadores. Ela está falando que as empresas estão recrutando, mas pagam um salário mínimo e que um salário mínimo em Palmas, pelo custo de vida que se tem aqui,
não dá para viver, né? Justamente. E nos 20% bom que acontecem de que as pessoas não permanecem nos empregos, também tem muita gente que sequer quer começar a trabalhar. Pelo seguinte, está se pagando muito pouco em alguns segmentos. Shopping, por exemplo, é assim, bom, o shopping de Palmas aqui, né, o nosso principal, né, assim, lá paga um salário assim, mais ou menos assim, na média um pouquinho até interessante perante muito segmento de indústria ou de comércio maior, igual, por exemplo, supermercado, entendeu? Onde o salário, assim, geralmente é somente aquele básico mesmo ali, e você tem ali apenas o salário mais o vale transporte, onde a pessoa não se interessa sequer pela vaga. Então, assim, se você quer ao menos atrair o colaborador, o diferencial, no princípio, se chama salário. Ele já estando com você, o que mantém, o que retém o colaborador se chama liderança forte. São atrativos que seguram, né? Inclusive, na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o empresário ele reclama que se ele melhora o salário, ele tem que aumentar os custos finais. Por exemplo, o que chega para o consumidor no caso de um serviço ou da área do comércio. E não é bem assim, tem que às vezes até refazer as contas ali do que você ganha, do que você investe. O empresário ele precisa estar observando o seguinte ponto, tá? Quem atende o meu cliente sou eu ou é toda uma equipe que eu tenho? A equipe. Então são pessoas que atendem o meu cliente. Partindo assim desse ponto, eu preciso o quê? Dividir um pouco do meu ganho também com o meu colaborador, porque se ele não estiver satisfeito, eu não vou ter sequer pessoas para poder atender o meu cliente. Se o meu cliente pisar os pés na minha porta, eu não vou ter o quê? O meu ganho, que é o meu lucro, por exemplo. Então, assim, eu preciso entender o seguinte, é o famoso ganha-ganha, entendeu? Eu pago um salário um pouco mais digno, mantenho pessoas na minha empresa por muito mais tempo, entendeu? E com isso todo mundo ganha. O cliente também ganha uma experiência de poder voltar na sua empresa e encontrar aquela mesma pessoa que o atendeu semana passada, mês passado, quem sabe até ano passado. Então, assim, o cliente gosta de uma recorrência do mesmo atendente. Isso é muito importante, mas só consegue se fizer um salário adequado, no mínimo da categoria. Mas quem paga um pouco mais do que a categoria consegue manter o colaborador por mais tempo. Temos outra pergunta aqui que está até no mesmo nível. Olha, sobre vagas de emprego. Na minha opinião, nem sempre é falta de mão de obra qualificada. Está acontecendo muito a questão salarial e com muita carga para fazer. Ou seja, trabalha muito e ganha pouco. Um funcionário faz toda a função praticamente e ganha por um. É aquela questão, né? Você é proativo, mas acaba sendo ali muitas vezes utilizado muito além daquilo que você ganha. Gente, olha só, como está faltando colaborador, aí assim, quem está na empresa acaba que trabalha por 2 ou por 3. Aí vem o que? A sobrecarga de trabalho. Aí vamos lá. O empresário é obrigado a pagar a famosa hora extra. Que se fizer uma conta certinho ali, custa ali no final da história, assim, geralmente assim, nos casos mais comuns aqui na nossa capital, quase o preço de mais um funcionário. Aí você acaba que você vai ter fazer um trabalho de 2 ou 3, no final dessa hora você está pagando pouco para aquele mesmo que você aumente um pouquinho, mas assim, aquele pouquinho que você aumentou ali com hora extra ou de repente algum tipo de acréscimo, que geralmente não é muito grande aqui na capital, você não consegue reter o colaborador, certo? Aí pensar que não, você perde aquilo que você tem, porque você está botando um excesso de carga, quando você poderia o quê? Pagar um pouquinho melhor, anunciar a vaga de novo, ter 2 pessoas fazer um trabalho de 3 e conseguir meio que dar uma equilibrada. Mas se você realmente sobrecarregar quem está na tua equipe, esse é o terceiro motivo que as pessoas têm pedido demissão, especialmente aqui na nossa capital. A sobrecarga, ou seja, a pessoa com boa vontade é proativo, só que depois não tem ali um respaldo de poder assim receber aquilo que deveria. Isso acontece bastante aqui em muitos segmentos aqui da capital, aqui do Tocantins Palmas. E assim, só que o ganha-ganha, digamos que o ganha-ganha não vai acontecer como se deveria. E a expectativa vai lá embaixo, as pessoas começam a pedir demissão por causa disso também. E acaba atrapalhando o resultado final da empresa, né? Porque se o funcionário ele é bem tratado, ele é bem valorizado, é claro que ele vai atender melhor, ele vai desempenhar melhor a função. É uma conta que o empresário tem que fazer. O investimento não é gasto, o próprio nome já diz, é um investimento. E com toda certeza, gente, assim, o colaborador, ele bem treinado, ele bem qualificado, sabe? E trabalhando em sua empresa satisfeito, ele faz uma mágica que você não conseguiria fazer sozinho, porque você tem apenas 2 braços, só que a sua equipe junto com você, digamos, tem ali 10 braços, 20 braços, 50 braços, ou seja, é uma força de trabalho que você precisa que cada um esteja motivado e engajado, como se fosse um time de futebol, vindo para poder todos os dias fazer um trabalho em equipe onde cada um tem a sua posição correta ali e faz com maestria e com gosto. O colaborador, quando ele faz com gosto e com vontade aquilo que ele é pago, ele faz geralmente bem mais do que aquilo que ele é pago. Esse que é o grande ponto, né? Então, assim, de modo resumido,
um salário interessante, se possível, um pouquinho acima da categoria, já que todo mundo está pagando na média de 1.440, que é mais ou menos da categoria do comércio, né? Paga um pouquinho a mais, pouquinha coisa a mais ali, já segura o colaborador. Uma cesta básica, por exemplo, entendeu? Sabe? Que para alguns casos, assim, é preço de custo, né? Também já segura o colaborador. Então, se você faz isso, manter uma liderança firme e forte, respeitosa para com o seu colaborador e, especialmente, uma liderança atualizada, aí você mantém e você ainda por cima chama a atenção de pessoas lá fora, porque vão querer trabalhar em sua empresa, porque vão perceber que quem trabalha com você está lá há muito tempo. Isso está há muito tempo porque a empresa é boa. Tem que trabalhar feliz, né? Tem incentivo. Muito obrigada, tá, pela participação aqui com a gente mais uma vez, tá bom, Nilo? Um bom dia para você.